E o TV em Revista começa falando de dois dos nossos vizinhos da Assembleia Legislativa aqui no Ibirapuera. O primeiro é a tradicional árvore de Natal, que mudou de endereço neste ano de 2020 e foi para a Marginal Pinheiros, perto da Ponte Espraiada. Com 46 metros de altura, o enfeite deixou a região do Parque do Ibirapuera para evitar aglomerações durante a pandemia da Covid-19. A outra novidade vem do Complexo Esportivo e Cultural do bairro. O governo do estado lançou um vídeo com o anúncio da estrutura prometida para o que deve ser feito no novo complexo. Ibirapuera Complex. A maior e mais moderna arena multiuso da América Latina. Sede de grandes eventos esportivos nacionais e internacionais. E palco de grandes shows. 22 mil lugares cobertos com conforto e acessibilidade plena. Segurança, inovação, alta tecnologia. Estacionamento coberto para 2.100 carros. Restaurantes, cafés, lojas e serviços. Um moderníssimo hotel com heliponto e área para congressos e convenções. Investimento privado de cerca de R$1 bilhão neste completo e avançado projeto. Veja a diferença. Ibirapuera Complex. Esportes, entretenimento e inovação. Estamos chegando ao final do ano e o Legislativo Paulista também teve que se reinventar nesses tempos de pandemia. Em meio aos problemas, os deputados concluíram vários trabalhos, como, por exemplo, as comissões parlamentares de inquérito. Entre os muitos atuantes está a deputada Janaina Pascoal. A representante do PSL bateu um papo com o jornal da Rede Alesp e citou a participação nas CPIs das quarteirizações e fake news. Eu acredito que ambas tenham implicado um trabalho muito importante. A das quarteirizações, ela foi bastante profícua, porque nós conseguimos ouvir muitas testemunhas, esclarecer vários pontos, e ainda que tenha havido divergências ao final, os depoimentos foram muito minuciosos, a população pôde acompanhar muitas dúvidas que havia em torno de assuntos diversos, como, por exemplo, a questão dos respiradores, as dúvidas foram sanadas. Então, eu entendo que foi um trabalho muito importante, apesar de, com relação ao relatório final, ter havido divergências, o que é natural numa democracia. No caso da CPI das fake news, eu também entendo que o trabalho foi importante, porque, a meu sentir, evidenciou que muito desse discurso em torno de fake news, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no Congresso Nacional, tem a ver com uma reação à ascensão da direita, no poder. Quando era a esquerda no poder, eles manipulavam as informações, ofendiam os opositores, cancelavam, como se diz nos dias de hoje, e ninguém falava em fake news. Entendiam que isso era natural, que isso era normal. Quando a direita chega ao poder, e eu sou uma crítica da forma que essa direita que chegou ao poder governa, mas a verdade é uma só: quando a direita chega ao poder, aquelas manifestações que eram naturais na esquerda passam a ser consideradas pelos formadores de opinião como fake news. Então, essa CPI ela foi muito útil para desmascarar esse discurso. É bem verdade que, no final, o deputado Nery, que foi o relator, e eu, acabamos isolados. Eu confesso que isso me surpreendeu bastante. O voto, óbvio que a gente respeita os colegas, mas o voto, por exemplo, da deputada Carla, que é do PSDB, no relatório do PT, para mim foi uma grande surpresa. Ou talvez só referende, só confirme a simbiose que ainda há entre PT e PSDB no estado de São Paulo. Basta ver os anos de parceria deles, em torno da própria mesa que manda na casa, mas eu ainda tinha alguma esperança de que a deputada Carla fosse votar com mais independência. Votou junto com o PT,
num relatório que, na verdade, poderia ter sido feito sem CPI, porque os colegas Paulo Fiorino e Mônica Seixas, na verdade, escreveram aquilo que eles pensavam desde o primeiro momento. Eles fizeram uma peça de acusação ao governo Bolsonaro, listaram situações que eles entendem que são fake news apenas em que a esquerda é vítima, falaram em financiamento por parte de empresários simpáticos à direita, esquecendo dos muitos financiamentos por parte de empresários que são simpáticos à esquerda, acusaram as pessoas de não comparecerem, esquecendo que do lado da esquerda houve uma série de fugas, vamos dizer assim. Então, eu vejo, né, aquelas pessoas que acompanharam a CPI no detalhe perceberam, né, que esse discurso de fake news é uma grande falácia, que as pessoas que são vítimas mesmo de difamação, elas simplesmente desmentem. Eu mesma, já há alguns meses, né, estou sofrendo aí, porque criaram um áudio que agora se transformou em vídeo, com um monte de palavrões, um áudio esquizofrênico, atribuíram a mim, e eu passo o dia desmentindo, né, que aquela fala horrenda seria minha. Então, assim, uma vítima do que eles chamam de fake news, o que eu faço? Eu desminto, entendeu? Então é muito drama para pouco tema. Eu vejo que a CPI foi útil para desmascarar esse discurso. Não chegou a nenhum tipo de ilícito, vai ser mais um documento enviado ao Ministério Público para que os promotores percam tempo. Então, a minha leitura é bem pragmática desse assunto. Agora, deputada, é importante também, né? Estamos entrando na discussão do orçamento de 2021, né? A pauta e o tema que deve crescer aqui na casa nos próximos dias, até porque chega perto aí do prazo de aprovação. Qual que é a perspectiva que a senhora tem dessas discussões? Ontem nós tivemos uma reunião com o governador e foi uma reunião muito proveitosa. Eu entendo que uma das mais profícuas, né, dessa leva de 18 reuniões. Eu faço questão de participar de todas e, em regra, levo os pleitos da população para o governador, né, que é quem tem a caneta na mão. E eu ontem levantei com ele algumas preocupações em torno do orçamento, né? A primeira delas foi um aumento nas verbas destinadas à publicidade institucional. Todos sabem que eu sou uma crítica, gastar dinheiro público com publicidade. Tenho até um projeto na casa que infelizmente não anda, que é o PL 7/20, que proíbe gasto com publicidade, salvo campanhas, né, de esclarecimentos na área de saúde, educação. E eu disse ao governador que nós não poderíamos votar um orçamento que eleva a verba para a publicidade e diminui, né, significativamente as verbas para a saúde, em especial o Instituto do Câncer, o ICESP, que eu visitei há cerca de um mês. Justamente para ouvir a diretoria, os conselheiros e os médicos que trabalham na ponta acerca do impacto que essa redução de 54 milhões no orçamento do ICESP terá em termos de sessões de químio, sessões de rádio, cirurgias. Os médicos mostraram de maneira muito clara e objetiva que, se o orçamento passar conforme foi enviado para casa, eles atenderão em 2021 5 mil pessoas a menos. Então, eu disse ao governador que nós não temos como aprovar o orçamento dessa forma e pedi, né, que haja uma revisão, principalmente com relação ao orçamento do ICESP. E eu fiquei bastante satisfeita, porque o governador foi categórico, chamou ali na hora o secretário Mauro Ricardo e disse que o ICESP é um orgulho do Estado e que não poderia haver cortes. Que se não estamos em condição de aumentar o orçamento, cortes não poderiam ocorrer. Então, eu entendi, né, na reunião, que o governador já estava apoiando, vamos dizer assim, esse nosso pleito. Vários colegas têm esse pleito. Quem acabou materializando o pleito na forma de uma emenda
se eu não estou equivocada, a emenda 2299, tá? Estou falando de memória aqui. Foi o deputado Alex de Madureira, eu já apoiei a emenda dele em plenário mais de uma vez, já conversei com o deputado Olim, que é o relator do orçamento, então levei essa questão para o governador. Nós, na bancada do PSL, fizemos uma emenda para recompor o orçamento do programa Viva Leite. O governador também até já deu entrevista dizendo que concorda com essa recomposição. Então, ontem nós falamos um pouco sobre o orçamento. Eu tenho, não sei se eu estou estourando o tempo. Não, fica à vontade, deputada. E eu avisei a liderança do governo que se essas pautas, deputada, vamos dizer assim... Deixa eu pedir só um minutinho para a senhora, que eu vou anunciar aqui a CFOP, a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, que começa nesse momento, e a gente continua com a entrevista com a deputada Janaína Pascoal aqui no nosso canal no YouTube, na Rede Alesp. Você acompanha a reunião da CFOP. Muito obrigado. Deputada, pode seguir sua linha de raciocínio. Então, aí eu já avisei a liderança do governo que se não recompuserem o orçamento do ICESP, esse programa do Viva Leite, eu vou obstruir. E o ano passado eu já obstruí, porque eles estavam cortando muito o orçamento do programa das Santas Casas Sustentáveis. Então, eu vou obstruir até eles fazerem essa recomposição. Eu gosto de trabalhar assim, com transparência, com clareza, sem nenhum tipo de discurso duplo. Então, não sei, eu senti assim que o governador já concordou nesse pleito. Que mais? O orçamento. O orçamento tem uma parte lá que coloca mais de 1 bilhão para pagamentos gerais do Estado, que não especifica bem que pagamentos são esses, entendeu? Então, nós estamos fazendo várias emendas, tirando dinheiro desses tais pagamentos para essas áreas sociais, que são muito importantes, em especial na seara da saúde, que eu acho que foi a mais castigada dessa proposta que veio para casa. Os colegas apresentaram, se eu não estou equivocada, ao todo, quase 16 mil emendas. Aí, os assessores da liderança do PSL prepararam um quadro gigante compilando todas essas emendas. E eu consegui, essa semana, ler o quadro todo e percebi que muitos colegas dos mais diversos partidos prepararam suas emendas, retirando dinheiro dessa linha, dos pagamentos gerais do Estado e também da publicidade, porque muitos destacaram que houve um aumento inaceitável no gasto com publicidade no ano de pandemia, com tantos cortes, inclusive ano em que os parlamentares cederam parte significativa dos seus salários, verba de gabinete, para enfrentamento da pandemia. Então, eu entendo assim que a discussão está avançada. Tenho conversado com o delegado Olim também, que é o relator, que está sempre na casa, está sempre presente, está trabalhando o texto, e eu já avisei de maneira muito transparente que eu vou obstruir se não houver um ajuste dessa parte na seara da saúde, que tem sido, neste mandato, a minha prioridade. É até interessante, porque não estava nos meus planos trabalhar tanto pela saúde. Eu sou mais da área da educação, da área da segurança pública, Porém, as necessidades batem a porta e eu percebi que é o que mais o povo pede, é saúde de qualidade, e eu acabei quase que dedicando o meu mandato inteiro a essa área mesmo da saúde. Deputada, outro assunto que chegou em pauta nessa semana, foi então o projeto de resolução 19 de 2020, de autoria da mesa diretora, que propõe então a modernização das ferramentas de gestão da casa. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso e sua opinião também. Sim, eu apresentei ontem uma emenda já a esse PR, que é o projeto de resolução 19/20. Se conseguirmos fechar o texto, eu já estou trabalhando no texto junto com a assessoria, se conseguirmos fechar hoje, apresentaremos mais 2 emendas ao projeto de resolução. A emenda de ontem, na emenda de ontem,
eu retirei a criação de novos cargos do projeto, porque o projeto se apresenta como uma medida de enxugamento, tanto que extingue uma série de cargos, né, de cargos efetivos na casa. E todo mundo sabe, sou a favor de enxugamento. Sou a favor de enxugamento, sou a favor de diminuição do Estado, apanho muito por causa disso, mas é o que eu penso, então eu defendo mesmo. Agora, não tem lógica, no mesmo projeto em que se extinguem, né, dezenas de cargos, criarem-se outras 2 dezenas. São extintos cargos efetivos e estão sendo criados cargos, muito embora que sejam cargos de funcionários, né, que já estão no executivo, mas na casa serão cargos comissionados. Então, nessa primeira emenda de ontem, eu excluí o artigo que cria novos cargos. E se o objetivo é economizar, né, a ponto de extinguir cargos efetivos, eu estou de novo propondo a extinção do NAI. Eu já apresentei, agora estou em dúvida se foi no ano passado ou no começo desse ano, um projeto de resolução ao lado dos deputados do Novo e do deputado Arthur Duval, né, a bancada do Novo, com os 4 colegas, mais o Arthur. Eu já tinha apresentado um projeto extinguindo o NAI. Como agora eles querem extinguir até cargo efetivo, falei, não tem lógica manter o NAI, né, cheio de comissionado, e aqui eu não vou generalizar, porque sempre tem gente boa nos lugares, mas assim, a maioria não comparece, então eu não vou deixar extinguir cargo efetivo mantendo o NAI, entendeu? Eu estou propondo extinguir o NAI. Hoje eu pretendo apresentar uma emenda extinguindo as GEDs, porque o projeto apresentado pela mesa extingue várias gratificações dos efetivos. Não sou contra, tá? Não sou contra. Eu acho que as gratificações são muito pouco claras em termos de critério. Agora, tem que extinguir as GEDs também, porque ninguém sabe, né? Por que um ganha, o outro não ganha. Tem gabinete que faz rodízio de GED, que é um negócio que para mim é maluco, porque ou o cidadão tem o mérito para receber a gratificação ou não tem. Não dá para um mês um receber, outro mês outro receber, outro mês outro. Então, assim, que diabo de critério é esse? Então, se vai extinguir gratificação dos efetivos, vamos tirar dos comissionados também. Eu sei que o povo vai me odiar na casa, mas eu acho que tem que ter coerência, entendeu? Eu estou acostumada a tomar pancada justamente por lutar por coerência. E nós estamos preparando uma emenda, essa é mais difícil, do ponto de vista do texto, para alterar o artigo 19. É o artigo 19, porque o que acontece? A mesa está propondo uma estranha concentração de poderes na pessoa do secretário SGA, do secretário-geral de administração, tá? E eu quero deixar muito claro que eu não estou falando contra a pessoa do Dr. Joel, não tenho nada contra o Dr. Joel, só que é o seguinte, quando nós fazemos uma alteração, essa alteração vale para o Dr. Joel, vale para o próximo secretário, que pode ser Tício, que pode ser Caio, que pode ser Névio, né? Emprestando aqui a tradição do direito romano, pode ser qualquer pessoa. E eles estão concentrando poderes que hoje são da mesa na pessoa do secretário-geral de administração, ferindo, a nosso sentir, princípios constitucionais, princípios de probidade na administração. Então, nós estamos, vou tentar finalizar para hoje, nós estamos propondo uma alteração do artigo 19 para manter, por exemplo, no âmbito das licitações, uma comissão, né, uma comissão mista de licitações, entenderam? Então, eu estou tentando fazer ajustes técnicos nesse texto, não vou fazer discurso agressivo contra a mesa. O presidente Cauê, no último colégio de líderes, apresentou os seus motivos, eu respeito, o presidente tem muita experiência, já são 2 mandatos, porém, olhando tecnicamente o texto, e analisando em termos de sistemática com o que acontece na casa, eu entendo respeitosamente que precisa de ajustes. Então, se houver esses ajustes, eu vou apoiar o texto. Se não houver, eu vou obstruir. Agora, deputada, essa semana o Estado de São Paulo
ele regrediu à fase amarela, né, do Plano São Paulo. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso e também a sua opinião, né, sobre o momento aí que vivemos, né? Se na sua opinião estamos numa segunda onda, estamos num crescimento de casos. Como é que a senhora analisa essa atual situação que nós passamos? Veja, o que eu acho que gerou muita insatisfação e um pouco de desconfiança foi o fato do anúncio do aumento de casos e da necessidade de maiores cuidados ter sido feito no dia seguinte ao segundo turno. Então, isso realmente gerou um sentimento ruim, porque durante toda a campanha as autoridades, né, no estado de São Paulo foram indagadas e, salvo o melhor juízo, houve negativas. Então, quando ocorre o segundo turno e vem a notícia e vem o regresso, gera uma insatisfação que eu considero absolutamente legítima. Eu tenho conversado com muitos médicos na ponta, né? Esses médicos têm corroborado a informação do aumento de casos. Ainda não é, sobretudo no setor público, uma situação, vamos dizer assim, de emergência. Na esfera privada, né, em especial nesses hospitais de ponta, a situação é mais grave porque pessoas de outros estados, políticos, artistas, empresários, vêm para São Paulo para se tratar. Então, ocorre mesmo esse aumento de números. Eu tenho uma visão ponderada desse tema, né? Acho que nós temos que seguir com os cuidados, que as pessoas não devem adotar uma postura rebelde, sabe? De, não vou usar máscara, vou fazer festa mesmo, vou sair cumprimentando todo mundo. Eu acho que não é inteligente uma postura rebelde, independentemente de questões político-partidárias, se gosta de Dória, se gosta de Bolsonaro. Acho que não é esse o ponto, entendeu? Tem que ter responsabilidade. Agora, eu não vejo muita lógica, né, e falo isso respeitosamente, em reduzir o período de funcionamento do comércio. Porque se houver redução, a tendência é de aglomerar. Até gostaria de elogiar aqui a fala do governador de Santa Catarina. Ele disse o seguinte, que ele vai ampliar o horário de funcionamento do comércio, porque aí as pessoas vão de maneira mais esparsa, entendeu? Então, eu não vejo lógica de São Paulo reduzir bem num período de compras, né, num período festivo. Então, eu não estou falando só pela perspectiva econômica, porque o pessoal quer tentar vender até para compensar as perdas do ano todo. Mas sob perspectiva da saúde também, né? Então, acho que teria que alargar o horário de funcionamento e não o contrário. Então, assim, eu tenho tentado ajudar com um olhar mais ponderado, né? O tema é complexo, o tema é difícil, é muito fácil bater no peito e dizer, eu sei o que fazer, eu sei qual é o certo, criticar quem está tentando. E é isso, tem que ter responsabilidade. De acordo com os dados do Censo 2010 do IBGE, vivem em São Paulo cerca de 3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o equivalente a 7,29% de toda a população do estado. A maioria delas são pessoas com algum tipo de deficiência visual e 28,79% são pessoas com deficiência motora. E no meio desse público, São Paulo tem mais de 120 mil deficientes auditivos. O deputado Adalberto Freitas tem um projeto de lei, que é o 564 de 2019, que torna obrigatória a presença de intérpretes ou tradutores de Libras nos órgãos e entidades da administração pública direta, indireta, fundacional e nas empresas concessionárias de serviços públicos do Estado. Em entrevista ao Jornal da Rede Alesp, o parlamentar do PSL explicou o que pensa sobre o tema. Nós fizemos esse projeto de lei no ano 2019, né, como ainda não estávamos no período de pandemia, estava tranquilo, estava começando, já estava indo no CCJ e tal, e quando veio essa questão da pandemia, o senhor sabe que parou tudo, né? A casa hoje está com uma certa dificuldade de poder estar reunindo os parlamentares, teve um problema sério aí dessas questões aí todas, né? Então houve um atraso, mas eu acredito, aí estamos trabalhando aí, torcendo, né,
para que agora, no próximo ano, porque agora nós estamos já há 3 semanas aí para encerrar o ano legislativo, né? Eu acredito que nós, a partir do ano que vem, nós vamos brigar, lutar aí para a gente poder fazer esse projeto aí, ele andar um pouco mais dar uma celeridade aí nesse projeto de lei. Tá? Então, infelizmente, por conta da pandemia, ele deu uma brecada. Não só ele, como os demais projetos de lei de alguns deputados, né? Nós tivemos outra sessão plenária e nós observamos que tem muito projeto aí que, infelizmente, não estamos conseguindo fazer ele andar por conta de falta de quórum. Tem alguns parlamentares que não estão presentes, alguns estão com familiares enfermos, estão cuidando, estão viajando. Então, é meio complicadinho essa época do ano também, né? Deputado, mas vamos batalhar. Sim, com certeza. Deputado, quais são as propostas do seu mandato para essa inserção da pessoa com deficiência na sociedade? Olha, eu tenho algumas propostas, assim, eu desde muito tempo, né, eu aprendi muito cedo a dar uma atenção para essas questões das pessoas com deficiência, né, e quando eu me candidatei, eu reuni uma equipe, né, justamente para colocar sempre em discussões todas as questões referentes aos PCDs, que as pessoas com deficiência, né. Eu convivo com pessoas, assim, tenho amizade com algumas pessoas e elas sempre me trouxeram aí as dificuldades que elas encontram aí no dia a dia, né? O que é possível fazer para poder melhorar. Tanto é que eu tenho uma amizade de mais de 20 anos, né? Com o doutor José Francisco Vidotto, que ele é meu chefe de gabinete, né? E ele é cadeirante. E ele sempre é ativista do segmento, né? Ele reúne pessoas já de muito tempo, muitas leis aí que estão hoje aí aqui no estado de São Paulo e no Brasil, teve uma participação dele, que ele ajudou a formular essas leis, né? Então eu trouxe ele para ser meu chefe de gabinete e nós mantemos hoje lá na Assembleia, recebemos aí toda semana pessoas com deficiência que nos trazem essas demandas dele e nós estamos dentro desse contexto aí discutindo para poder sempre estar inovando ou reformulando algumas leis ou fazendo aí valer o direito de algumas leis que aqui no Brasil tem aquele negócio, tem algumas leis que pegam, outras que não pegam, né? Então a gente tem essa atenção, esse cuidado aí para poder fazer as coisas acontecerem. E quando eu falo assim, eu falei do meu chefe de gabinete, eu acredito que eu sou o primeiro deputado que tem como chefe de gabinete um cadeirante, talvez seja inédito aqui, primeiro aqui do estado de São Paulo, talvez do Brasil. Então, ou seja, nós estamos dando oportunidade para as pessoas que realmente convivem diariamente com a deficiência. Eu já vi, não querendo criticar aí alguns parlamentares que eu vejo aí falando de deficiência, defendendo deficiência, mas aí eu vi 2, pelo menos, aí que falavam sobre isso, e eu fui pesquisar, eles não têm nenhuma pessoa com deficiência no próprio gabinete, quer dizer, então fica, né, engenheiro de obra pronta, né, então fica meio complicado. Então acho que todos deveríamos dar oportunidade para as pessoas, porque convivendo diariamente, você fica vendo qual é a dificuldade da pessoa e você mantém sempre vivo ali o debate sobre essa questão e o que é possível fazer. Agora, deputado, quando se pensa, né, em mobilidade urbana, todas as deficiências são consideradas, na sua visão, deputado? Ou pensam só em algumas e muitas outras ficam de fora? Olha, nós pensamos como um todo, né, sobre essa questão de pessoas com deficiência. Tanto que nós temos aí falado diariamente, semanalmente com algumas pessoas, né, de todas as pessoas, de todo tipo de deficiência, né? Nós sabemos que umas são mais alusivas, são mais complicadas de tratar, tem maior quantidade, né? Principalmente quando se trata aí dessas pessoas da questão da mobilidade, né? As pessoas vão atrás, querendo resolver algum tipo de situação e encontram muitas barreiras, né? Mas nós também temos atento aí às pessoas que não conseguem, muitas vezes, sair de casa, que tem certa deficiência, acaba ficando em casa, usando aí o computador, usando o celular para poder se comunicar. Então nós temos uma rede que tem pessoas que conseguem vir até nós e tem outras que a gente faz contato com as pessoas em casa, né? Então nós estamos dando atenção como um todo, para todo tipo de deficiência, né? Quando se fala em PCD é muito amplo, então nós damos atenção para todos.
né? Tínhamos programado para esse ano, né, alguns encontros, algumas reuniões para fazer, alguns simpósios para fazer, e no fim nós acabamos cancelando porque não dava para fazer por conta da pandemia. Mas se Deus quiser, se Deus permitir, após essa questão da vacina aí, que nós estamos torcendo para que dê resultado logo, né? A gente quer colocar em prática aí, fazer eventos aí, congressos, para poder trazer aí para a sociedade, para os legisladores, para a equipe médica e tal, esse pessoal todo, que eles têm muitas ideias que têm que ser tratadas. Então a gente vê isso como um todo. Deputado, o que o senhor acha da suspensão do decreto presidencial em que as crianças e adolescentes teriam classes especializadas com deficiência nas escolas? Olha, esse eu acredito assim, eu sempre procuro conversar com pessoas de educação, inclusive eu tenho no meu gabinete que nos auxilia uma professora a nível estadual, né, a pessoa está licenciada, nível estadual, que deu aula assim, na periferia, né, de São Paulo, e uma também do nível municipal, estadual e municipal. E a gente traz ideias sobre todas as questões referentes à educação e sempre achamos importante que a criança que tem uma certa deficiência, e simplesmente você não pode jogá-la no meio de uma classe, né, com os outros lá, como se fosse uma pessoa que tivesse ter o mesmo cuidado que as demais. Nós acreditamos que, de duas formas, teria que ter uma pessoa especializada para poder cuidar dessa pessoa, que é a pessoa que tem experiência, né, ou saiba como lidar com essa pessoa, porque ela precisa de necessidades diferenciadas para poder tentar, junto ali com os demais, poder ter um aprendizado, poder conviver, mas tem que ser uma pessoa especializada. Se for uma professora ou um professor técnico, simples, um técnico que sabe como tratar dos outros alunos, ele tem que ter uma especialidade a mais ou ter outra pessoa junto para poder ajudá-lo, né? E também tem outras coisas que é necessário fazer, até mesmo a acomodação. A gente sabe que às vezes tem salas de aula que são aí segundo andar, terceiro andar, sendo que poderia ser no térreo, né? Para a pessoa ter mais condição de mobilidade, questão de cadeirantes, tudo, né? Então, assim, a gente concorda em termos aí do que o presidente tem feito, mas faltou um pouco mais de debate com a sociedade aí, para poder ver realmente o que realmente interessa fazer, o que realmente é importante fazer, para poder estar melhorando as condições dos alunos aí nessas questões que têm dificuldade aí com algum tipo de deficiência. Agora, deputado, é importante também a gente perguntar, e a questão da síndrome pós-pólio? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, a síndrome pós-pólio, que as pessoas assim, ainda não conhecem de fato, né? É uma doença degenerativa, evolutiva, que ela deu origem nas pessoas que tiveram poliomielite, né? As pessoas tiveram poliomielite, e 20 a 30 anos as pessoas tiveram paralisia infantil, né? E o que é essa síndrome, né? Como a pessoa não tem mobilidade, por estar aí não podendo andar por conta da paralisia infantil, há um enfraquecimento da musculatura, né? E as pessoas que têm essa síndrome pós-pólio são pessoas conhecidas como sobreviventes da poliomielite, né? Inclusive, nós agora recentemente, né, tem uma lei, agora 2020, a lei nossa, que é 17.291, né, de nossa autoria, nessa lei nós conseguimos um reconhecimento dessa síndrome, né, e nós vamos estar lembrando, aí vai ser a semana da conscientização da síndrome pós-pólio. Isso é uma situação que nós temos que dar uma atenção exclusiva, porque é uma síndrome realmente nova, que as pessoas ainda não temos profissionais aí que cuidam muito bem disso. Então, a ideia nossa é o que é? Trazer à luz da sociedade, os legisladores e da questão do pessoal ligado à área de saúde, né, para que a gente consiga aí arrumar meios para que as pessoas que têm essa síndrome, elas consigam ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado e técnicas aí
médicas para que elas consigam aí ter uma vida um pouco melhor, não tão sofrida como tem hoje, que a gente sabe, né? A gente sabe que a pessoa fica muito tempo na cadeira, ela vai desenvolver essa síndrome, né? E aí, uma vez que é acometida de um problema, começa a gerar um outro problema, que gera outro, e isso acaba não sendo bom para a pessoa. Nós temos que fazer o possível para que essa pessoa tenha uma vida um pouco mais longa e com tanto sofrimento. Há uma preocupação entre muitas autoridades e a sociedade civil sobre a necessidade de ampliar os cuidados com a natureza e os animais. É o que propõe, por exemplo, o projeto de lei 688 de 2020, do deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores. O PL institui a campanha Dezembro Verde. Em entrevista ao jornal da Rede Alesp, o parlamentar deu os detalhes. O PL 688 de 2020 propõe a criação do Dezembro Verde. O que é o Dezembro Verde? É um mês estadual de conscientização contra o abandono e os maus tratos aos animais, né? Um mês inteiro com ações educativas, a exemplo do que acontece no Outubro Rosa com o câncer de mama. Essa é a ideia. Deputado, o que levou o senhor a criar esse projeto? Houve alguma solicitação específica de algum grupo ligado ao tema? Como é que foi essa iniciativa? Veja só, Guga, a Organização Mundial de Saúde estima que só no Brasil existam hoje 30 milhões de animais abandonados. As ONGs destinadas a essa causa conseguem absorver, ou tratar, ou acolher apenas uma fração desse número. Então, foi impactado por esses números que nós decidimos aqui encaminhar um projeto de lei nessa direção. Então, não foi uma demanda específica de nenhuma ONG, mas uma preocupação com esse tema, que é um tema que cada dia se agrava mais. Agora, durante a pandemia, por exemplo, todos os números apontam para um maior número ainda, uma deterioração ainda maior do problema, seja em função das questões econômicas, né, financeiras, ou seja, as pessoas estão com menos recursos hoje, seja em função de um medo da contaminação, embora não haja nenhuma prova, nenhuma demonstração de que esses animais, sequer cães e gatos, possam adquirir a Covid-19, quanto mais transmiti-las. No entanto, mesmo assim, durante a pandemia, esse problema se agravou. Deputado, por que a escolha do mês de dezembro, né? Você tem, então, algum fator especial para isso? E também eu queria que o senhor falasse um pouco que essa proposta, esse PL, tem propostas, então, para contribuir para a melhoria dos indicadores relativos ao abandono no estado de São Paulo. Como vai ocorrer, então, essa melhoria? Então, por que é o mês de dezembro, Priscila? Primeiro porque dezembro, janeiro, meses de férias, é quando esse problema do abandono dos animais cresce em geral, né? Segundo porque no dia 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Animais. Não por acaso coincide com o Dia Internacional dos Direitos Humanos, correto? Então essa é a razão, ou são as razões principais para que a gente tenha escolhido o mês de dezembro para marcar essa preocupação, essa necessidade de conscientização. Agora, na verdade, quer dizer, o projeto ele não cria despesa, ele não propõe ações específicas, ele se propõe a catalisar ações nessa direção, correto? Na verdade, várias ONGs já fazem essas conscientizações dedicadas ao tema, já fazem essa conscientização, ações de conscientização concentradas no mês de dezembro. Então, isso é o que a gente quer fazer. A gente quer concentrar ações da sociedade civil, concentrar a atenção dos órgãos de comunicação para, nesse mês, discutir melhor com a sociedade esse problema. E, é claro, de outro lado, também sensibilizar o Estado para que políticas públicas sejam desenhadas para esse setor. Por exemplo, é necessário fazer mais feiras de adoção de animais, correto? Considerando os animais em abandono. Só 170 mil animais conseguem estar sob a guarda de ONG destinadas ao tema, o que é muito pouco, perto do número de 30 milhões de animais abandonados que eu já apontei para você. Mutirões de castração, feiras de adoção com posse responsável,
são ideias que a gente pode intensificar durante o mês de dezembro, que vai fazer certamente com esses indicadores diminuam. Agora, deputado, estamos num momento importante de discussões aqui na Assembleia Legislativa. Falar um pouco da lei orçamentária anual. Este ano a pandemia deverá interferir negativamente na distribuição de orçamentos para algumas áreas. O senhor acha que a maneira que o projeto está sendo proposto pelo governo está correta? Quais são suas impressões em relação ao projeto? Olha, Guga, de um modo geral, de uma maneira geral, eu acho que o que mais chama atenção na peça orçamentária para 2021 é a diminuição das rubricas das despesas, à exceção da despesa com comunicação. Reduzir despesas no orçamento público significa reduzir prestação de serviço. E aumentar a despesa com comunicação, não arrisco nem dizer o que pode significar. Então, essa é a maior preocupação que me traz o orçamento. Há algumas coisas pontuais, como, por exemplo, embora o PL 529, no final, tenha preservado a Fundação Concentro da extinção, a redução de 40% nos investimentos naquela fundação praticamente significa extingui-la de verdade na prática, sem que seja necessário lei para isso. Então, me preocupa essa questão também, para além da redução das despesas, a redução de cortes, como, por exemplo, na Sabesp. E me preocupa ainda a indefinição do que vai acontecer com aquelas empresas e fundações cuja extinção foi autorizada pela Casa no mês passado, através da aprovação do PL 529, e como essas atividades das empresas que poderão ser extintas serão absorvidas pelas outras esferas, pelas outras empresas ou agências. Deputado, eu queria que o senhor falasse também um pouquinho para a gente sobre as emendas, né? Esse é um período também que os deputados têm a oportunidade de destinar emendas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das que o senhor, então, desenvolveu e para onde, né, elas vão, quem vai beneficiar. Então, não podia ser diferente, né? Quer dizer, embora as emendas impositivas você tenha que equilibrar entre infraestrutura e saúde, a maior parte das nossas emendas foram destinadas para a saúde, na rubrica de custeio, e na região de Franco da Rocha, Francisco Morato. Foi uma região que já teve um destaque nas ações de enfrentamento à crise sanitária da Covid-19 e que agora, com esse repique da pandemia, a gente entendeu que era necessário reforçar, né? Então, basicamente, a gente procura contemplar aquela região nos investimentos para a saúde, mas também outras atividades na capital, porque basicamente a nossa base, né, a população que a gente pretende representar, que foi aquela com que a gente dialogou para nos trazer até a Assembleia Legislativa, é uma população basicamente concentrada na Grande São Paulo, na região metropolitana. Deputado, é importante também a gente falar um pouquinho dessa fase que estamos passando aí. O Estado de São Paulo, ele regrediu na fase amarela do Plano São Paulo. Eu gostaria que o senhor desse, né, uma opinião, uma leitura, a análise que o senhor tem desse momento que nós passamos, se na sua opinião estamos sim numa segunda onda, se as medidas estão corretas. Como é que é a sua análise em relação a isso, deputado? Eu acho que nós estamos estamos em plena segunda onda, na verdade. Todos os dias os números crescem. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Parece que houve um relaxamento com a questão das medidas necessárias para conter a pandemia, que cada uma das pessoas pode tomar, e é compreensível que isso tenha acontecido dado ao tempo já decorrido desde o início da pandemia, mas a população precisa estar atenta a isso. É uma doença, é um vírus letal, ele está aí, não é? A cada dia, amigos, amigas, pessoas próximas são acometidas da doença e o maior número delas vem a óbito. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O governo, às vezes, me parece que demora um pouco para intensificar as medidas de isolamento social e apressar, fundamentalmente, a questão das vacinas, né? Porque mais importante até do que a segurança da população é a sensação que a população tem de segurança. E essa segurança, eu creio, só virá com a vacinação massiva, o que me parece que está demorando demasiadamente, Guga.
Entendi, deputado. É importante também, qual que é a sua perspectiva, né? O senhor assumiu seu mandato recentemente, o senhor tem uma base grande na região de Franco da Rocha. Quais que são suas perspectivas aí para o ano de 2021? Quais os projetos aí que o senhor tem em vista? O que podemos esperar aí do ano de 2021, na sua visão? Então, Guga, na verdade, nós estamos nos planejando aqui para ação. Agora, no mês de março, no início do ano, nós temos trocas de liderança, troca da mesa diretora, e vão mudar as comissões, quer dizer, vai haver um remanejamento da participação dos deputados e deputadas nas comissões da Casa. Então, eu estou me preparando com a minha equipe para isso, para a gente assumir os postos que sejam mais adequados para a gente cumprir a nossa missão e os compromissos que nós assumimos com a população, correto? Então, isso é que nós estamos nos concentrando hoje. Então, você sabe, os telespectadores sabem que nós estamos aqui na Assembleia há menos de 3 meses. Nesses 3 meses, nós pegamos uma campanha eleitoral de primeiro e segundo turno, o que eu não posso dizer que atrapalhe, mas concorre com as atividades legislativas, certo? É também um período de pandemia, portanto, o acesso das pessoas à Alesp é controlado, você sabe disso, o que também dificulta a nossa relação com a população. E, fundamentalmente, nós terminamos uma discussão muito importante, que foi a do PL 529, e agora estamos no meio da discussão do orçamento. Então, nós não tivemos muito tempo ainda, vamos usar o tempo que nos resta de dezembro e janeiro para planejar a nossa ação no ano que vem. Então, vou ter uma resposta muito mais clara para você e para a população que nós pretendemos representar aqui na Alesp no início do ano. Agora, deputado, voltando um pouquinho ainda à questão da pandemia, né? Qual que é a sua visão? A gente pode ter esperança em relação à vacina? Você acha que os projetos aí que estão sendo apresentados realmente, logo, né, a gente pode começar a vacinação? Por exemplo, o Instituto Butantan aí, o governador João Dória falou que na perspectiva dele, é ideal que se comece em janeiro. Como é que o senhor está vendo todo esse cenário aí? Também o Ministério da Saúde que diz que só a partir de março. Como é que o senhor tem analisado tudo isso? Bom, primeiro nós temos no SUS, nós temos na estrutura de serviço de saúde, nós temos que ter muita confiança, porque no que diz respeito à vacinação, nós já aprendemos a fazer. Dificuldade nós teríamos quando, durante a ditadura, nos anos 70, tivemos que fazer uma vacinação em massa contra a meningite, e nós superamos aquele momento. Então, eu não vejo nenhuma razão para nos preocuparmos com essa questão. O central é o governo deixar de politizar a questão e entender que não é uma vacina porque foi feita na China, outra porque foi feita na Inglaterra, outra porque foi feita na Rússia que nós devemos usar uma e não a outra. Na verdade, é essa diversidade de oferta de medicamentos, de vacinas que nós temos que aproveitar, correto? E não brincar em serviço. Essa vacinação precisa ser feita o mais depressa possível, hierarquizadamente, com cuidado, mas tem que ser feita de forma massiva e rápida. Não está claro para mim ainda, não está claro para a sociedade ainda como é que vai ser esse processo. Quer dizer, a vacina imuniza definitivamente ou essa doença, até a semelhança da doença de outra doença respiratória como a gripe, vai ensejar que a gente seja vacinado todo ano. Eu não tenho claro isso ainda. O que eu sei é que para a gente poder voltar à vida normal, se é que, seja lá o que signifique vida normal a essa altura, correto? Mas para que as pessoas possam voltar a ir e vir, a exercer as suas atividades, a sua vida normalmente, sem medo de contaminação, é fundamental que a vacina se dissemine o mais rapidamente possível. Deputado, nesta semana chegou em pauta, né, uma decisão então da mesa diretora, né, o projeto de lei 19 de 2020, que autoriza a mesa diretora, que propõe então modernização das ferramentas de gestão da casa. Eu queria que o senhor falasse um pouco então da opinião do senhor em relação a esse projeto e também do partido, né, como o PT vai se posicionar. Então, Priscila, a modernização sempre é bem-vinda, correto? Nós temos que estar sempre sintonizado com a contemporaneidade da sociedade, das novas tecnologias. Agora, essa modernização não pode significar desprezo pelo ser humano, pela mão de obra humana,
não pode significar desemprego, não pode significar piora nas condições de trabalho. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter ao analisar esse projeto da mesa diretora. A bancada do PT se reúne no início da semana que vem e acho que nós vamos aprofundar esse debate para ver qual é a linha de ação que nós vamos ter para aprovar, incorporar, admitir os avanços que a tecnologia nos traz, sem, no entanto, prejudicar os trabalhadores da casa e, portanto, os serviços desenvolvidos pela Assembleia, que é do povo. O Reino Unido deu a notícia que a população mundial queria saber. O país começou na última terça-feira a vacinar a população contra o novo coronavírus. Margaret Cannon, de 90 anos, foi a primeira pessoa do mundo a receber a dose da vacina desenvolvida pela Pfizer e a BioNTech. Nessa primeira etapa, o governo britânico vai vacinar idosos e seus cuidadores, além dos profissionais de saúde. São 800 mil doses que serão aplicadas em 50 hospitais já selecionados anteriormente pelo governo. Por aqui no Brasil, o Ministério da Saúde divulgou uma nota informando a intenção de assinar a compra de 70 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 produzida pela Pfizer e a BioNTech. As negociações estão avançadas e a vacina deve ser fornecida em 2021, mas ainda sem data exata. E nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Balbino, cidade do interior que fica no centro-oeste paulista, a 416 quilômetros da capital, recebeu reforços para a área da segurança. E os novos guardiões, os cães, que foram preparados para se integrarem ao presídio da cidade. Os cães são grandes colaboradores dos agentes penitenciários e, para padronizar o trabalho com os animais nos presídios, o canil da Penitenciária 2 de Balbinos recebeu o primeiro encontro sinotécnico, uma técnica usada no preparo dos animais para desempenhar tarefas específicas, como rastreamento de drogas e explosivos, guarda e proteção do perímetro prisional, captura e imobilização de suspeitos, controle de tumultos, entre outras ações. O evento contou com a participação de 26 adestradores e 12 cães. A mesa gestora da Assembleia Legislativa apresentou um projeto de modernização da casa. Sobre este assunto, o Jornal da Rede Alesp bateu um papo com o Dr. Joel José Pinto de Oliveira, que é secretário-geral de administração aqui da Alesp, que falou com o Guga Mendonça e explicou todas as novidades. Esse projeto é mais uma etapa de um trabalho que vem sendo desenvolvido há pelo menos 4 anos. Como é que nós chegamos aqui, né? Eu vou tentar descrever rapidamente. Em 2017, quando nós chegamos na gestão, a administração da casa propôs um diagnóstico, pediu um diagnóstico, propôs uma avaliação. Nós investimos pouca energia no core da casa, no coração da casa. O que é o fim? Qual que é o objetivo da casa? Qual que é a finalidade da casa? Né? O fim da casa é o trabalho parlamentar. É a demanda, é a ação, o debate, a produção parlamentar. É essa a razão de existência da casa. E nós investimos, nós não conseguimos prestar o suporte suficiente a essa atividade fim, né? Então, o que estava acontecendo? A determinação da direção da casa era que nós aumentássemos a assistência na atividade fim da casa, na ação do parlamento. Qual que foi o diagnóstico na época? Nós investimos muita energia, nós fomos avaliar e nós investimos muita da nossa energia na administração e pouca energia no parlamento. Isso significa o seguinte, é mais ou menos como se no seu carro, você abastecesse o carro e nós temos 70% do trabalho nosso concentrado na administração, dos nossos servidores, da nossa ação. 30% dão assistência ao parlamento. Isso significa mais ou menos o seguinte, que se você pegasse o seu carro e
você abastecesse seu carro e ele consumisse 70% do combustível, da energia, com a manutenção dele próprio. Consigo próprio, com ele. E apenas 30% da energia que você disponibiliza, ele utilizasse para se movimentar, para andar. Entendo. Então você tem um carro que consome muita energia no próprio sustento e tem pouco desempenho naquilo que ele devia fazer, que é justamente se deslocar, que é justamente andar. Né? Então, a partir daí nós começamos a desenvolver, a avaliar o que está acontecendo. E a ideia desde o princípio era investir mais energia no parlamento e menos na casa. Nós fomos ver que não tinha como fazer isso. Não tinha naquele momento, não tinha como fazer isso. A administração nossa usa meios, usa métodos muito, muito complicados, confusos e demorados. Posso dizer para você, por exemplo, faleceu um servidor, o servidor faleceu, a viúva tem direito a auxílio funeral, né? Ela vem aqui, ela protocola um pedido de auxílio funeral, isso vira um processo físico. Isso precisa ter capa, isso precisa ter etiqueta, isso precisa tramitar nos departamentos, nos órgãos. E na tramitação, alguém decide que precisa juntar mais um documento. Essa senhora ela tem que ser comunicada através de um ofício com a AR. E ela mora no interior de Minas Gerais, né? Então, faz-se o ofício, manda o AR para ela, tem que esperar a resposta. O que eu estou tentando dizer nós precisamos de um protocolo, de um processo físico, de um requerimento, de juntada de documentos, de etiqueta na capa, de tramitação, de ofício, de AR, de Correios. Né? Tem notícia de que os Correios nem mais vão ser públicos, né? E nós continuamos mandando ofício com AR. O processo fica lento, demorado, trabalhoso. E no meio disso, tem uma intrincada rede que é o seguinte. Quem pede que seja notificado é um departamento, é um serviço. Ele fala, olha, eu acho que ela precisa juntar um documento, não está legível aqui, o atestado de óbito, precisa juntar um documento melhor. Ele pede isso. Isso é apreciado por um outro serviço que concorda. Vai para a SGA, que analisa o processo e concorda. Preciso fazer o ofício, você já faz o ofício. Esse ofício tem que ser assinado pelo secretário, que sou eu. Tem que ir lá no protocolo para obter um número. O protocolo registra, faz uma cópia para manter em arquivo e arquiva. Faz o controle do ofício. Vai para a correspondência para fazer o AR, para fazer o envelope, para mandar para Minas Gerais. E esse processo fica aqui parado, aguardando que ela responda. Depois de um certo tempo, um servidor da SGA pergunta lá para o protocolo se chegou o documento da viúva. Quer dizer, nós geramos uma demanda de serviços para nós mesmos que consome toda a nossa energia. Além disso, nós precisamos comprar a pasta, comprar a etiqueta, a tinta que imprime a etiqueta, nós precisamos dos servidores, nós precisamos tramitar o processo. Nós tramitamos o processo na Assembleia ainda hoje com guia. Você conhece uma guia? Uma guia de remessa? Sim. Uma guia de remessa é uma coisa odiosa. Acho que nós somos os únicos que ainda usamos isso. Quer dizer, desburocratizar, né? Desburocratizar, exatamente. Né? Esse processo, cada vez que ele anda de um departamento para o outro, tem um funcionário que faz uma guia em duas vias, uma cópia, põe junto com o processo vai lá no outro lugar, o funcionário recebe esse processo, devolve uma guia, um recibo, e fica com um. Tem um arquivo onde esse funcionário arquiva essa guia. Tem um arquivo de guias que fica lá. Que fica até que não caiba mais guias. Quando não cabe mais, faz um despejo de guias lá e limpa. Eu estava dizendo, tem que comprar. Como nós somos morosos, como nós temos dificuldade na tramitação em tudo, né? O processo de compra de capa, de envelope, de tinta, também demanda energia demais. Nós temos nessa área nós temos algumas dificuldades flagrantes, né? Nós temos aqui nós temos a pandemia que começou em março, né? Em março nós começamos a discutir, é só um case. Claro, é interessante a gente explicar. Nós começamos a discutir
se nós devíamos aplicar testes de Covid ou não. Nós discutimos a formatação disso, nós conseguimos discutir isso de março a julho. Né? Então nós ficamos abril, maio, junho, 3 meses e meio, discutindo se nós devíamos e como aplicaríamos testes nos nossos servidores. Em julho, nós decidimos que íamos comprar os testes. Nós estamos em dezembro, nós não conseguimos comprar os testes até hoje. Né? Nós estamos, daqui a pouco, diz que hoje chegou mais um carregamento de vacina em São Paulo. Eu temo que a vacina chegue antes do que os testes. Né? Eu estou com um problema hoje, veja, um estagiário da SGA veio na quinta-feira trabalhou na quinta-feira, na sexta ligou e falou, olha, estou com sintomas, fiz o teste e deu positivo. Ele tinha tido contato com 5 servidores da SGA. Nós segregamos os 5, enviamos para serviço de saúde, não temos teste. Né? O nosso médico atendeu, examinou os sintomas, deu pedidos, afastou os 5, deu os pedidos para fazer teste, os 5 foram embora fazer teste, a rede pública não está fazendo porque estão assintomáticos, deu afastamento, um foi no convênio, e o pedido de testes que nós fizemos em julho não chegaram até hoje. Quer dizer, nós geramos problema para nós mesmos, claro, né? Com a nossa morosidade. E nós temos dificuldades nessas áreas. Nós temos, por exemplo, pó de café. O pó de café que é servido na casa. Nós levamos 211 dias para comprar pó de café. Nós levamos 183 dias para comprar açúcar. Café com açúcar. É só para que a casa tome café. Entendo. Não é nós não estamos colocando uma sonda em Marte. É só o cafezinho uma que a gente demanda toma. do dia a dia. Né? Do dia a dia, né? Nós demoramos 305 dias para comprar papel higiênico. E demoramos outros 407 para comprar papel toalha. Quer dizer, para você tomar café e usar o banheiro, nós demandamos mais de 1 ano, com todo o processo tramitando na casa, andando. O que nós temos um problema? Nós temos um problema, nós dissemos à mesa, olha, não adianta pôr mais combustível nesse carro, porque se você aumentar o combustível, ele vai continuar consumindo 70%, 75% da energia. E a energia não vai fluir para o parlamento. Solução que nós temos é, nós temos que modernizar a gestão, as ferramentas de gestão. O que eu estou dizendo para você de modernizar? Modernizar toda atividade repetitiva, toda atividade técnica repetitiva, ela pode ser desenvolvida por sistemas, por os ERPs, né? Os ERPs, eles podem fazer isso. Cheguei agora de manhã, tinha 4 PMs lá na portaria, tirando de pão do cone. Né? Nós podemos considerar isso uma ação normal? Não é normal. Sim. Nós estamos tentando colocar uma cancela automatizada lá, já faz 1 ano e meio, mas quando tiver uma cancela que abre e fecha automatizada pelos carros, nós não precisamos de 4 PMs na porta. Claro. Não é suficiente, os outros podem fazer segurança. Né? Nós começamos a trabalhar na busca de ERPs há 4 anos. Quando nós fomos fazer isso, nós vimos que a nossa informática não tinha condições nenhuma de suportar a implantação de sistemas informatizados. Nós não tínhamos hardware, nós não tínhamos nenhuma condição com máquinas, com equipamentos, com rede, com Wi-Fi. Fizemos um investimento desde lá em informática. A informática vai ser o grande investimento do futuro ainda. Né? Eu acredito que nos próximos anos a Assembleia continua investindo em informática. Eu acho que esses anos foram os anos que a Assembleia mais investiu em TI. Vai continuar investindo, é a solução. E chegamos num ponto onde nós começamos a trazer os sistemas. Então, há 1 ano e meio, nós começamos a trazer o sem papel, que começa a funcionar amanhã. Né? O sem papel é uma tentativa não, já é uma realidade de nós eliminarmos os processos físicos. Aquelas guias de remessa, aquele relógio datador, nós usamos o relógio datador, né? Para quem não conhece, o relógio datador é aquele que dá carimbo, você leva o papel e dá um carimbo. O protocolo, né? Tem que ter o relógio datador e tem que ter uma empresa de manutenção de relógio datador, que não existe mais no mercado, nem o relógio, nem a empresa de manutenção. Nós usamos carimbo, nós temos que comprar manutenção de carimbo. Impressionante ter carimbo na casa, carimbamos papel. Né? O sem papel é uma tentativa de eliminar
essa tramitação de processos físicos. Está chegando aí, e começa a semana que vem, o ERP de Finanças e de Administração, que é um sistema que informatiza desde lá o estoque, o almoxarifado, a necessidade, o pedido, a compra, a tramitação, a entrega, a manutenção, a utilização do material, que vai facilitar, vai parametrizar a administração e o financeiro. Nós estamos há 2 anos tentando construir um ERP de recursos humanos. Recursos humanos é uma área difícil, pesada, carregada, que necessita ser informatizada. Em 2 anos, nós não conseguimos definir o modelo de ERP que nós queremos para recursos humanos. Nós conseguimos, foi um convênio com o Rio Grande do Norte. Com a Assembleia de lá, Assembleia de lá. Foi muito interessante, a gente noticiou essa parceria. Está em fase final de avaliação da folha de pagamento nossa, né? De transmissão de tecnologia, para que a gente possa fazer a transmissão de tecnologia. Nós continuamos, veja, hoje, né? Eu tenho lá um pedido comigo para compra de agenda paulistinha. Você sabe o que é uma agenda paulistinha? É aquela agenda que a gente usava de compromisso, né? Quando você fala isso, você revela a idade, né? Exato, aquela agenda permanente que não tem via. Eu me lembro. E eu estou me recusando a assinar aquilo. Quem ainda usa a agenda paulistinha nos dias de hoje, com a agenda Google, com a agenda... Né? Verdade. Chega lá para mim um pedido para compra de 5.000 envelopes para o serviço de saúde. Envelope para o serviço de saúde, para que é isso? É para colocar o prontuário do funcionário, ficha médica do funcionário, para pôr no arquivo. E o departamento pessoal, recursos humanos, quer 5.000 pastas para poder guardar o prontuário do servidor na pasta para pôr no arquivo. Você já viu que tem de arquivo aqui? Muito arquivo, aqui é um gigantismo, né? E eu fico olhando o pedido e falo, mas para comprar essas pastas, esses envelopes, eu acho que na Santa Efigênia eu compro um programa que informatiza a saúde, o prontuário eletrônico, todo mundo tem isso. Nós vamos continuar comprando envelope. Mas o envelope vem acompanhado por uma etiqueta que tem que ser colada no... Quer dizer, eu tenho lá, tá certo, nós temos os médicos, não temos exame, mas nós temos os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, e temos funcionários nossos, com valor, qualificados, viu? Que fazem envelope e etiqueta, e temos o nosso serviço de comunicação que imprime o prontuário para o médico preencher, enquanto nós podemos simplesmente ter um prontuário digital na saúde, né? Nós continuamos com essas dificuldades. Nós estamos chegando aqui com os RPs, com os sistemas e informatizando. A nossa intenção é que isso diminua o consumo de energia aqui na área administrativa e libere energia para a assistência parlamentar. O que acontece hoje, né? Estou falando aqui de documentos, prontuários. Digitalização, né? Quando você olha, se você for olhar os arquivos, a quantidade de documento, de papel que nós temos, realmente é gigante. Realmente é gigante, é extraordinária, né? Aqueles arquivos enormes. Então, em algum momento nós resolvemos que, olha, nós devemos digitalizar isso, disponibilizar isso digital, ter isso fácil para consulta, né? Você pede um prontuário, tem um servidor que tem que ir lá no arquivo, abrir aquele monte de arquivo, aquele monte de coisa, procurar físico, ele tem que comprar luva e máscara para ele mexer naquilo, porque não dá para ele entrar naquele arquivo. Daquele tamanho, ele usa EPI para isso, e tem que comprar a luva. Fora a conservação, né? Porque até caso você perder esse papel, né? Se eu digitalizo, é fácil dele pegar o documento, dele ver. Lógico. Nós estamos com um processo de digitalização que nós abrimos em julho de 18. Entendo. Então nós já temos 2 anos e meio, ele vai entrar agora em fase de pré-pregão. Então veja, não é normal que isso se desenvolva desse jeito. Isso se desenvolve desse jeito porque a nossa estrutura, e é nisso que nós vamos chegar, nós temos feito avanços nessa área, mas nós temos o regulamento a regulamentação que nos regula hoje, que regula a ação hoje, ela é de 76. Ela funcionou, ela é boa, ela é bem feita, ela funcionou até aqui 24 anos, ela ainda está vigente, nós seguimos ainda ela. Mas veja, em 76,
não existia Google. O mecanismo de busca na internet era o KD. Não sei quem lembra do KD. Não existia rede digital. Estava surgindo alguma coisa, mas, né, tinha aquele... Não lembro o nome daquele grupo que fazia... Nem ele existia, ele já foi extinto. Fazia grupos lá. 76, a média de utilização da internet... A internet era discada. E a média de utilização da internet era 30 minutos por mês. Não existia o WhatsApp. Não existia toda essa agilidade, não existia... Os ERP só surgiram em 2000, né? Os sistemas informatizados surgiram em 2000, nós estamos com 20 anos de atraso, mas eles começaram a surgir em 2000. Quando foi feita a regulamentação em 76, ela está perfeita, ela está correta, né? E ela é feita com uma estrutura física pensada, desenvolvida para funcionar fisicamente, com processo, com carga, que entra num serviço, ele entra num serviço, ele é recebido pelo coordenador, ele é transmitido para um funcionário para fazer o serviço, o funcionário faz fisicamente o serviço, escreve, fura, coloca na pasta, numera a página, passa para outro que confere o serviço, devolve para aquele chefe, que passa para o chefe de cima, que passa para sair para o próximo departamento. Chefes, nós temos hoje na Assembleia 68 unidades administrativas com hierarquia. Nas duas secretarias, nós estamos referindo a SGA e SGP, só. Na SGA e SGP, a Secretaria-Geral de Administração, Secretaria-Geral Parlamentar, que são as duas ferramentas de gestão. Nós estamos preocupados com a gestão da casa e com as ferramentas que gerem a casa. Essas duas secretarias têm hoje 68 chefes. É muita chefia e é muita unidade para os processos físicos andarem e fazer guia, e fazer ofício e mandar carta. Veja bem, eu não consegui pagar ainda o auxílio funeral da viúva de Minas Gerais. A Justiça Eleitoral fez uma eleição esse mês sem mandar carta para ninguém. Ela elegeu milhares de prefeitos e de vereadores por e-mail. Por e-mail, né? O sujeito foi lá, o candidato foi lá, registrou a candidatura, botou um e-mail, a justiça falou, a partir daqui, vai um e-mail para você e você responde por e-mail. Não é só a questão da economia de recursos, é também a celeridade nos processos, o dinamismo, né? Você veja, a Justiça Eleitoral conseguiu iniciar e fechar um processo eleitoral e não conseguir pagar um auxílio funeral. Né? Porque nós temos que mandar o ofício com a R, e aí tem um funcionário nosso, que pega um carro, tem que ir numa agência do Correios que fica aqui em Moema, passa lá 2, 3 horas para entregar a correspondência lá, para pegar as guias de AR, para trazer, para registrar aqui, porque nós não usamos e-mail, porque em 76 não existia e-mail, não há essa previsão. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o que é a reforma, né? O que é a modernização. Nós estamos conseguindo na Assembleia trazer, implantar a tecnologia que mudou nesses últimos 24 anos. Agora, se nós pegarmos esse arcabouço técnico e implantarmos na Assembleia, com a mesma estrutura criada fisicamente há 24 anos atrás, eu vou estar pegando o que hoje é difícil e colocando no computador. Eu continuo tramitando as coisas do mesmo jeito. Eu preciso de uma estrutura hierárquica, de uma estrutura de administrativa, parlamentar, mais fluida. Ela precisa fluir mais rápido, mais fácil. Ao invés de 68 chefias, nós estamos propondo 32. São 32 unidades, ao invés de 68 unidades com chefias, nós estamos propondo 32, que é a quantidade de unidades de chefes que vão se manifestar nos diversos processos e que tem sob sua responsabilidade implantar e fazer isso funcionar. Não adianta nós pegarmos aquela estrutura pensada para 76 e tentarmos trazer para dentro de um sistema moderno hoje. Não vai dar certo se nós mantivermos. Não vai, nós vamos continuar... Nós vamos ter um sistema informatizado que o funcionário usa para fazer guia de remessa, né? Para fazer ofício, imprimir, assinar, digitalizar, colocar e mandar pelo correio. Nós vamos continuar demorando 400 dias para comprar o açúcar, né?
Então, esse projeto da mesa, ele é uma proposta que vem se desenvolvendo a todo esse período, com dificuldades, com toda a sorte de trabalho, que vem chegando agora para unir essas duas extremos, né? Uma estrutura administrativa fluida, leve, eficaz, rápida, né? E suporte técnico de sistemas, de meios para carregar isso. Isso deve diminuir aqueles 70% do combustível que nós gastamos no nosso carro. Nosso carro deve exigir menos energia. Essa energia que sobra é qualificada, viu? Qualificada. Eu não lembro, eu não devo ter conhecido. São funcionários ligados à SGA, é isso? Estão hoje em SGA, sim. Mas eu não lembro de ter conhecido uma unidade pública onde os servidores fossem tão qualificados e tão preparados para o trabalho, né? Esse funcionário que hoje faz o envelope, ele é extremamente qualificado, ele tem formação, ele é preparado, ele tem bagagem. Eu não conheço nenhum servidor da Assembleia, não conheci nenhum servidor da Assembleia que não tivesse qualificação, que não tivesse condições de fazer mais. O que eu vejo na Assembleia são servidores muito qualificados, preparados, bem intencionados. Trabalham no limite, viu? Trabalham no limite, trabalham sob cargas de trabalho pesadas, né? Processos complicados, processos difíceis, para conseguir entregar, e entregam o serviço. Só que nós ficamos aqui discutindo compra de papel. E tem tantos temas grandes para a gente discutir, cara, sabe? Tá na hora da gente discutir trabalho remoto, né? Tá na hora da gente discutir sustentabilidade. Tá na hora da gente discutir que a nossa casa seja sustentável, acessível, que nós tenhamos unidades trabalhando remotamente. Tem tanta discussão boa acontecendo, tem tanta coisa boa acontecendo em gestão, acontecendo em administração, e nós estamos aqui fazendo guia de remessa, né? Eu vejo o servidor que está lá fazendo guia, mas ele não suporta mais. Poxa, não dá para a gente fazer isso de uma forma mais fácil, de uma forma... Aí você sai por aí, você vê, Rio Grande do Norte, a LRN, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, é destaque nacional em informatização. A ALES, lá de Vitória, do Espírito Santo, é destaque nacional em ação social. Olha só, o Senado tem uma ação fantástica. O Senado Federal tem várias. Por exemplo, no Senado Federal, o Senado exige que os prestadores de serviço que trabalham para o Senado reservem uma cota de vagas para mulheres vítimas de violência doméstica. Tem lá um convênio com uma instituição que trabalha com isso, então a empresa vem para trabalhar, limpeza, manutenção, enfim. Olha, uma cota desses funcionários, eles são provenientes disso. E a casa tem um trabalho de atenção à violência doméstica, né? Nós continuamos fazendo guia. Nós continuamos insistindo numa estrutura amarrada, pesada, que nos sufoca, né? Que faz com que os servidores que poderiam estar discutindo temas muito mais arrojados, muito mais novos, muito mais modernos, né? Como o uso de energia renovável pela casa, nós somos uma usina de energia, na verdade, como a reciclagem do nosso lixo. Nós não conseguimos discutir a reciclagem do lixo até hoje. Nós continuamos colocando em containers lá no fundo. E nós temos um processo, um chamamento para contratar cooperativa para recolher o nosso lixo. Nós não conseguimos fechar. Está andando, tramitando, e continuamos produzindo lixo. Não conseguimos criar um debate, por exemplo, uso de plástico. Né? Eu cheguei a propor, chamar o pessoal e falar, viu, vocês sabem quanto garrafa plástica de água nós consumimos aqui na Assembleia? E aí vai, né? Copos na Assembleia. Vamos tentar discutir alguma coisa, vamos fazer uma proposta, vamos apresentar uma proposta, vamos ser arrojados, vamos ser nós aqui o destaque, a Lesp vai ser o destaque em sustentabilidade, em defesa do meio ambiente, na preservação. Nós não temos tempo, nós não temos espaço. Nossa administração está assoberbada.
tomada por funções que não são necessárias. E se você buscar o caminho mais curto, o pessoal vai falar, olha, contrata mais gente, faz um concurso. Concurso é mais gente, mais espaço, é mais mesa. E mais trabalho burocrático, pesado, físico, que ninguém vai dar conta. Vai ser invencível. Então, nós temos nesse projeto mais uma etapa, ele é só mais uma etapa, na verdade, de modernização da casa. Ele se junta ao Sem Papel, ele se junta aos ERPs, ele se junta à modernização, ele se junta a uma requalificação dos nossos servidores. Exato, agora eles vão ter uma função parlamentar, é isso? Positivo. Legal. Mas nós podemos pegar esses servidores que são qualificados, viu? A Câmara Municipal, aqui de São Paulo, né? A Câmara Municipal tem um conjunto de, acho que 27 consultores que avaliam as peças parlamentares, que emitem opinião, que contribuem, que assistem ao parlamentar. Congresso Nacional, a Câmara Federal tem um grupo que eles chamam de consultores. Também é a mesma coisa. São servidores de carreira preparados, analistas, enfim, qualificados que se especializam em determinados temas. Né? Nós temos servidores aqui capazes de serem especializados em meio ambiente, em saúde, em educação, em qualquer área de transporte. Esse servidor pode auxiliar muito a Comissão de Saúde, de Ambiente e de Transporte. Né? Pode auxiliar a condução do trabalho, opinar, participar. Ele está livre, ele está qualificado. Está qualificado para ser o prestador de serviço no core, no coração. Porque ele não tem que fazer guia, ele não tem que fazer remessa, ele não tem que transportar processo, ele não tem que rebater um assunto dentro da própria área. Nós temos o Sem Papel iniciando amanhã, nós temos o RP de Fazenda de administração na semana que vem, nós temos o RH já em fase de implantação, nós temos a digitalização que está saindo aí. Tudo anda em conjunto, tudo né? Tudo anda em conjunto para se somar, para se juntar. E, na verdade, estamos começando. Eles vão se juntar agora, né? Vão se juntar todos agora. Os processos para seguirem adiante. Eu tenho muita confiança que isso vai fazer bem para a Alesp. Tenho muita confiança que em 5 anos a Alesp, com todo esse talento, com esse potencial, vai engolir todas as outras assembleias legislativas e vamos nos colocar como exemplo, como modelo de eficiência, de retorno no cenário nacional. E vamos oferecer aos nossos parlamentares a condição de fortalecer, de melhorar, de qualificar o debate, de qualificar as proposituras, de qualificar a formação dos seus próprios quadros também e prestar um serviço melhor, um serviço mais qualificado, ainda melhor, ainda mais qualificado ao povo de São Paulo. O objetivo é esse. Agora, doutor, o senhor fez uma excelente explanação, tem o trâmite, né, de aprovação e tal, mas isso com a aprovação aqui na casa, o senhor prevê realmente um prazo de 5 anos para que essas medidas realmente estejam... Não, eu vejo um prazo de 5 anos para que o sucesso seja alcançado. Sucesso, exato. Mas rapidamente já vamos sentir resultados. Rapidamente. Tenho certeza, o projeto prevê início de vigência em 1º de janeiro, e 90 dias para implantação. A partir daí... já vamos sentir diferença. Nós vamos sentir muita diferença. E em 5 anos, eu acho que a Alesp pode se inscrever nesses prêmios aí que tem de monte, que avalia, que ranqueia serviços públicos com projetos, com programas vencedores. Né? E a partir daí, nós temos condições de passar a discutir temas realmente valorosos, temas importantes, temas de futuro, né? E paramos de sofrer aí com essa ação administrativa que nós temos hoje. Exato, doutor. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação nesse jornal da Rede Alesp, mas eu quero que o senhor deixe uma mensagem exatamente desse legado, né, que vocês pretendem deixar para casa com esse projeto, com essa modernização. Olha, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui. Nós apresentamos o projeto à mesa, a mesa concordou, a mesa assumiu, está sustentando o projeto, está levando o projeto. É lógico que é proposta, isso está sujeito agora
aos parlamentares, ao plenário, né? Está sujeito a contribuições que porventura quiserem ser apresentadas, está sujeito à intervenção, enfim, a proposta. Cabe agora ao plenário, cabe agora à casa, ao pleno, decidir que caminho nós vamos tomar nos próximos anos. Nós temos a pretensão de achar que produzimos uma minuta e podemos receber a contribuição, e toda a contribuição vai ser bem-vinda. Eu quero dizer o seguinte, eu entendo que essa proposta cause algum desconforto, né? Toda mudança causa algum desconforto. É uma mudança e toda mudança causa algum desconforto. Eu tenho um amigo que fala que mudança para ele é o celular novo do pai dele. Né? Que ele chega, ele compra um celular novo pro pai, último modelo, chega lá todo orgulhoso, dá de presente pro pai, instala tudo mais, monta, configura, né? Tudo. E o pai dele reclama que é uma barbaridade do celular. Tem um botão verde aqui que não tá mais aqui. O que você fez com a fotografia? Sumiu meu arquivo de fotografia. Daí ele vai, pai, tá aqui, mudou pra cá. Quando o pai dele... Ele fala, olha que legal, né? Nossa, como é que eu não tenho um desse até hoje? Né? Como é que eu tava com aquilo tão ruim? Então ele fala assim, olha, mudança é dar um celular novo pro meu pai. Viu? Tá vindo coisa muito melhor aí, e ele vai se sentir desconfortável no começo, mas logo, logo ele vai ver que isso é evolução, né? O celular novo nos trouxe do tijolão ao iPhone, né? E a mudança nos trouxe da caverna. Nós chegamos aqui, foi com mudança. Quero dizer duas coisas que eu acho que são muito importantes. Tudo que foi feito até aqui, não sei se isso ficou claro, se há alguma dúvida, tudo que foi feito até aqui, viu, foi feito pelo servidor da Assembleia. Os servidores da Assembleia são qualificados, são capazes, se dedicam. Conheço alguns que são extraordinariamente capazes e dedicados, que têm feito tudo. Eu citei processos aqui, né, demorados, difíceis. Não tem erro, não tem falha de nenhum servidor em nenhum deles. Não tem. Todos eles, eu vejo os processos e eles são bem conduzidos, bem feitos. Eles estão no limite do que havia em 76, de como era o sistema de hoje. Então, eu acho que cabe aqui um agradecimento aos servidores da casa, né, que apesar das dificuldades, apesar do sistema confuso, sustenta o funcionamento da casa até hoje. Quero dizer para o servidor que tem uma frase atribuída a Érico Veríssimo, não sei se né, que ele fala assim que quando os ventos da mudança sopram, alguns constroem muros e outros moinhos, né? Então queria dizer para o servidor, viu, construa seu moinho. Mudança chegou, não fomos nós que mudamos, o mundo mudou. Construa seu moinho, pega o vento, infla a vela, né? E vamos mudar junto, vamos avançar junto, vamos construir junto. Vamos pegar a mudança junto e daqui a pouco a gente vai ver que esse aparelho novo, como dizia o pai do meu amigo, era muito melhor do que o aparelho antigo que nós tínhamos. Só tá os botões no lugar diferente. E por fim, eu quero dizer, não sei se eu fui claro, mas eu quero dizer a mesa, viu? Eu acompanhei a mesa passada e essa mesa, e eu quero dizer que, em que pese possam haver incompreensões, eu testemunhei, eu sou testemunha de todo o trabalho desenvolvido nessas gestões, pela mesa passada, pela atual mesa. Eu sei o quanto essas mesas evoluíram, avançaram, eu sei o quanto nós progredimos, o quanto nós fomos adiante, o quanto nós inovamos, e eu, em que pese aí possa haver alguma incompreensão, eu quero dizer que essas gestões estão de parabéns, viu? O TV em Revista chega ao fim com uma homenagem a quem contribui muito para a cultura brasileira. O SP Escola de Teatro, referência internacional em formação profissional para o mercado de artes cênicas, celebra nesse mês 10 anos de existência. Ao longo dessa década de trabalho, são 3.495 estudantes atendidos, 1.433 artistas convidados e 146.156 horas-aulas nos cursos regulares e um modelo de gestão copiado em equipamentos públicos de países como a Finlândia.
Os números reforçam a solidez da trajetória da escola, que se tornou um dos símbolos culturais da cidade de São Paulo. Mas antes de pegar a estrada, eu te convido a ver a reportagem a seguir e todas as outras no nosso canal do YouTube. Até a próxima semana. Seu lugar, depois eu não quero ver ninguém chorar. Aproveitem bem que pode ser a última vez. Primeira e única escola de teatro em formação técnica no país. Botas. Ai, as botas de carabina pareciam andar sozinhas, descoladas do corpo. Se você pensar numa personalidade importante do teatro no Brasil, ela terá passado pela SP Escola de Teatro. De Fernanda Montenegro, a Anissete Bruno, a Natália Timberg, até um jovem que está se despontando para o mercado de trabalho, seja do centro, seja da periferia, ele teve atuação importante dentro do nosso projeto. A gente viu todas as portas do teatro se fecharem, né? Por outro lado, a SP e acho que alguns grupos e coletivos foram descobrindo a internet, foram descobrindo as mídias sociais como uma forma de expressão e de conexão. Então foi muito gostoso poder não só participar nesse momento, se expressar nesse momento, mas também fazer rememorar todo o caminho. São 10 anos de escola, né? Então eu sou um desses alunos que participou, então é muito importante perceber o quanto a escola cresceu, o quanto a escola é sólida, ainda, né, forma muitas pessoas e num momento como esse também apresenta soluções, apresenta alternativas. A SP Escola de Teatro também saiu à frente porque imediatamente, já em março, quando a gente foi pro isolamento, a gente imediatamente transformou todas as nossas atividades em modo digital e desde então a gente tem trabalhado assim. O que faremos? Vão roubar as nossas terras, ocupar nossos lugares, quebrar os nossos pratos e não pagarão a conta. Eu acho que nessa pandemia mesmo ficou muito claro o quanto foi importante a gente ter uma música, um filme, um livro, né? Então, acredito que a SP Escola de Teatro ela contribui para essa elucidação dessa importância, né? E da formação de profissionais para o mercado de trabalho, para a expressão artística, para o reconhecimento da cultura e da arte no Brasil.